Tá, então vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Já que a gente decidiu, nosso programa ele vai ler todas as linhas do arquivo e vai imprimir todas as linhas de ordem reversa. Então, a gente já sabe que nós vamos, na hora de ler todas as linhas, a gente vai ter que fazer, um laço, certo? Para ler todas as linhas. Ó, detalhe, existe comando para ler todas as linhas, tá? Se eu não me engano, até o getLines. Se você der getLines, ele já vai ler todas as linhas. Quando você vai programando em Haskell, também você percebe que a maior parte das funçõezinhas facinhas de fazer, eles já fizeram e já deixaram pronta para você. Então, mas nós estamos aprendendo, por isso que a gente vai fazer na mão, tá? Vamos fazer na mão, que é mais legal. Então, o que a gente vai fazer? Basicamente é assim, ó. Eu vou pegar lines, que recebe um get, vou colocar ler tudo, só para ficar diferente, para mostrar que é o código que a gente está fazendo. Não confundir com o getLines que já tem, certo? E aí, a gente vai fazer um imprime reverso. Tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Nós temos que fazer o ler tudo. O ler tudo, bem, você pode imaginar que o ler tudo, ele altera o que você está fazendo. Cada vez que você chama, se você chamar o ler tudo duas vezes, ele vai dar resultados diferentes. Então, monad vai ser um I/O, por isso que está nessa situação aqui. O imprime reverso, não preciso, porque o imprime reverso, ele vai imprimir, mas ele não vai... eu não preciso saber qual é o resultado dele, tá bom? Mas ele também vai mudar o mundo, então esse cara também vai ter que ser alguma coisa com I/O, tá bom? Então vamos lá, vamos começar... vou deixar esse carinha aqui comentado primeiro, para a gente trabalhar primeiro no ler tudo. Vamos lá. Ler tudo. Qual que vai ser o tipo do ler tudo? O que eu estou passando para ele como parâmetro? Um handle, certo? E o que ele vai retornar? Ele vai retornar uma lista de string. Beleza? Esse é o tipo do ler tudo. Como é que vai ser o ler tudo? O ler tudo, ele recebe o handle aqui e ele por si, ele altera o mundo, então por isso ele vai ser dentro de um do aqui. E agora o que eu tenho que fazer? Bem, se você estivesse lendo um arquivo, como é que você faria, Flávio? Qual é a primeira coisa que você teria que pensar? Como é que a gente faz naquele laço, lendo todas as linhas de um arquivo? Podem ajudar aí se alguém tiver. Teria que abrir o arquivo, setar o ponteiro para o início do Sim, arquivo. mas já foi feito lá com o Open File. E aí iria lendo linha por linha e printando na tela. Mas até o não final é do isso que arquivo. nós vamos só ler, por enquanto. Nós não vamos printar. Ah tá, então beleza, então seria ler e até o final do arquivo. Até o final do arquivo, esse é o ponto importante. Certo? Nós temos que fazer isso até chegar no final do arquivo. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos colocar aqui, vamos criar um terminal, certo? Terminal que vai receber um HISEOF do FD. O que esse cara aqui vai fazer? Esse terminal vai ser um booleano que vai me dizer se eu terminei ou não o arquivo. E aí eu faço um if agora, vou fazer um if. If terminou, tá? Ó, um detalhe, não dá para colocar isso aqui. Não dá. Alguém me explica por quê? Porque é um monad? Ou... Por que cara? Porque esse cara retorna um monad, ele retorna um I/O, e o if não sabe o que fazer com o I/O. Entendeu? O if não consegue trabalhar com o I/O, ele precisa de um valor. E o I/O está dizendo assim, isso aqui não é necessariamente um valor, isso aqui é um cara que um dia pode virar um valor. Cada vez que você chamar pode ser um valor diferente. O if não gosta disso, o if não vai trabalhar com isso. Então, por isso que você é obrigado a fazer dessa forma. Aqui não tem escolha. Eu pego o cara, porque essa seta aqui, o que ela faz? Ela vai pegar o monad que está desse lado aqui e tirar o I/O. E vai virar um booleano. Agora eu posso usar o booleano aqui. Terminou, e aí eu tenho as duas coisas, then e o else. E eu tenho que sempre ter o then e o else.
Não tem como você fazer sem o then e sem o else. Vamos lá? E aí? Se ele terminou, eu tenho que retornar alguma coisa. Tenho que parar alguma coisa, certo? Só que o próprio ler tudo, ele tem que retornar... Não preciso, né? Eu posso retornar o quê? Eu posso retornar a lista vazia, porque ele vai retornar uma lista de strings. Então, se ele terminou, ele retorna a lista vazia. Tá fazendo errado isso aqui, desculpa. Desculpa, tá fazendo tudo errado, na verdade. Porque esse cara aqui, como ele muda o mundo, ele tem que retornar um IO, tá? Isso estava estranho. E eu tenho que dar um return, lista vazia. Ó, por que isso aqui não iria funcionar? Ó? Se a gente fizesse desse jeito, não iria funcionar. Por quê? Porque quando você chama esse cara, ele está mudando o arquivo, está mudando o handler do arquivo, está sendo alterado. Então ele não é um que você pode chamar várias vezes e tal. Foi o que a gente acabou de falar. Então esse cara, ele retorna um IO. Por isso que quando eu fizesse isso daqui, ó, quando ele acabou, eu retorno a lista vazia. Mas a lista vazia não é um IO string, um IO lista de string. Eu preciso que ele vire um IO lista de string e aí eu uso o return. O return, ele pega o objeto e embrulha ele no monad para devolver. Na parte do else, eu não preciso disso. Na parte do else eu tenho coisas para fazer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma linha, que a gente já viu que é o getLine do fd. E aí, eu vou pegar todas as linhas, veja só, agora é a chamada recursiva. Eu vou pegar todas as linhas que restaram no arquivo, fazendo a chamada recursiva aqui, com o ler tudo. E aí, eu vou dar um return no line concatenado com todas as demais linhas. Certo? O line concatenado com todas as linhas. Então, o que eu fiz aqui, ó? O que eu fiz? Eu li uma linha, depois eu li todas as outras linhas, certo? Recursivamente. E aí concatenei a linha que eu li com todas as outras linhas que eu li depois. Isso aqui deve funcionar. Vamos ver. Não funcionou, obviamente. Mas não funcionou por conta da sintaxe. Isso aqui leva um tempo para acostumar. Eu não acostumei ainda. Tem hora que você pode colocar parênteses, tem hora que não. Aí, beleza. Tá lá, leu as linhas e... Só que a gente só leu por enquanto, né? A gente não fez o imprimir reverso. Ok? Tá aí. Eu acho que dá pra gente fazer, só pra gente ver se tá funcionando, a gente pode pedir para ele imprimir o show lines. Quer dizer, pega as linhas, converte... Tá lá, ó. Ele realmente... Ele converteu o lines nas linhas, elas estão aqui, a gente consegue ver, tá? Tudo bem, Flávio, até aqui? Tudo certo. Repara que o grande pulo do que a gente fez aqui agora é assim, isso aqui é um while, basicamente. Enquanto o arquivo não acabou, faça. Mas em Haskell não tem while. Por isso que a gente tem essa recursão aqui. Ler tudo. Tá? Eu leio uma linha, depois eu leio todas as linhas. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o imprime reverso. Certo? Imprime reverso. E aí o tipo dele, do imprime reverso, ele recebe uma string de linhas, uma lista de strings, e ele retorna nada, ele retorna um IO unit, IO void seria. Isso aqui significa mais ou menos isso. Como é que é o imprime reverso? Eu vou fazer o seguinte, ó, o imprime reverso Como é que a gente poderia fazer o imprime reverso? Alguém tem alguma ideia? Tem uma maneira, tem um truquezinho bem fácil para fazer o imprime reverso, sabe? Alguém tem alguma ideia? Que é uma coisa que só dá para fazer em linguagens... só dá para fazer bem em linguagens funcionais que não tem problema com pilha. Alguém tem alguma ideia? Chamando a próxima linha, e aí quando não tem próxima, imprimir, retornar e imprimir a anterior? Exatamente. Exatamente. Então como é que a gente vai fazer? Imprime reverso da lista vazia é o quê? Lista vazia. Não. Então... é tipo voltar, meu Deus. E aí? Dá aquela travada, né? Porque ele não tá... O que ele produz? Um print vazio, Você quer dar um print vazio.
Não precisa, tá? Mas vamos fazer, já que você quer. Não sei. Poderia. Vamos deixar assim por enquanto. Vamos colocar o seguinte, ó. Vamos colocar alguma coisa aqui que a gente vai eliminar isso aqui depois, tá? Mas tá bom. Print vazio funciona. Ok. Agora, se eu tiver uma coisa que tem a cabeça e a cauda, o que vai dar? O que eu vou fazer? Eu peço para ele imprimir fazer a impressão da cauda. E depois... Não tem que fazer ao contrário? Primeiro chamar, depois imprimir? Sim, mas aí eu tô pedindo. Chama o print, imprimir reverso na cauda. Isso, tá certo. Perdão. Achei que era ao E aí? contrário. Achei que saia imprimindo. É como na função imprime. Eu achei que tá certo. Beleza? Imprimir reverso na cauda. E depois, quando ele terminar de fazer o da cauda, ele volta e imprime a cabeça. Deve funcionar. Ou não. Ah, não. Faltou descomentar lá em cima, né? E aí agora que a gente vai ver se tá certo. Tá lá. Beleza? A única coisa que tem é esse daqui. Ó. Esse negocinho aqui no começo não precisaria ter, né? Essas interrogações aqui. Eu poderia tirar, ó. Poderia ter um imprime lista vazia. String vazia. Mas ainda assim, ó, tá vendo? Sobrou esse cara aqui, ó. Não tá legal. A gente poderia... Tem um outro cara que é esse aqui, ó. Entendeu? Esse cara aqui, eu vou colocar de novo. Ele... Bem, você pode chutar o que ele faz. O que ele faz? Pula a linha. Daria pra colocar, que nem a gente coloca quando não interessa, o tracinho? Não. Repara, o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. A gente tem que colocar alguma coisa aqui que seja do tipo que o cara tem que retornar. Entendeu? Esse cara, ele tem que retornar um I.O. Unity. Esse daqui, ó. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que retornar esse cara. Eu poderia colocar isso, ó. Eu poderia colocar vazio, ó. Mas se eu colocar vazio, ele vai xingar tanto. Nem foi tanto. Tô falando, olha, eu não consigo transformar esse cara aqui, que é o que eu espero, que eu disse que seria o retorno. Eu não consigo transformar esse cara nesse cara. Tá bom. Então eu vou colocar isto. Não deu certo ainda. Por quê? Mas agora tá próximo. É esse cara versus esse cara. E aí? Agora a gente sabe fazer. Como é que eu pego isso daqui, ó, e transformo nisso? Return. Tá lá. Repara que essa linha aqui, que seria a linha 21, o que ela tá fazendo? Ó, se a lista estiver vazia, não faz nada. Se não, você pega uma lista que tem uma cabeça e uma cauda, pede para imprimir a cauda primeiro, e depois que terminar de imprimir a cauda, imprime a cabeça. Certo? Tudo bem? Bonitinho? Alguma dúvida? Vamos melhorar um pouquinho mais esse cara aqui. Nós estamos fazendo toda vez, ele está pegando esse mesmo arquivo. Vamos pegar e vamos passar o arquivo por parâmetro. Vamos passar o arquivo por parâmetro, que é outra coisa que é legal de se fazer também. Então, para passar o arquivo por parâmetro, a gente precisa de importar mais um cara aqui. Isso é um negócio que você descobre. Environment, nunca sei escrever direito. É uma coisa que você descobre, obviamente, jogando no Stack Overflow. Por que não está aparecendo tal coisa? E aqui o que a gente vai fazer? Ó, nós vamos pegar os argumentos usando o getArgs. O getArgs é um carinha que se comunica com o mundo externo, então ele vai ser um tipo de um I.O. da vida, certo? E agora o file name vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro, que é o primeiro você pode usar a função head. O head do args é o primeiro parâmetro que você passar para ele. Então, com isso daqui eu já mudei. Ele vai simplesmente... agora ele vai esperar que eu passe o nome do arquivo aqui, ó. Certo? Só para vocês verem, eu vou passar como nome do arquivo o próprio arquivo. E ele imprimiu o arquivo de trás para frente. Ou o próprio arquivo de trás para frente. Tá bom? Eu vou tirar esse dano aqui do final. Então, olha só. O que nós já temos? Nós já temos um programinha bonitinho que ele vai ler os argumentos, pegar o primeiro argumento, abrir o arquivo, abrir esse arquivo com esse nome do primeiro argumento, ler todas as linhas e imprimir as linhas de forma reversa. Certo? Beleza?
Tranquilo? Repare que nem foi tão difícil, né? Mas vamos lá, seguimos. O que a gente vai fazer agora? E se a gente quisesse... Vamos lá, esse aqui é o nosso próximo desafio. Vou fazer na próxima gravação. E imagina que a gente quisesse o seguinte. Eu quero... Aqui ele funcionou assim, né? Eu passei um arquivo, ele inverteu o arquivo. Mas eu queria passar 2 arquivos. E eu quero que ele abra os 2 e faça o mesmo trabalho nos 2. Ele vai inverter um, depois inverter o outro, depois inverter o outro. Vai inverter todos os arquivos que eu passar aqui por parâmetro. Certo? Essa é a modificação que a gente vai fazer nesse programa. Deixa eu parar aqui a gravação.